Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. São poucos versículos. À medida que você for achando, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor, para que nós possamos estar acompanhando a leitura das Sagradas Escrituras. Mateus, capítulo 16, versículos 13 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Até aqui, vamos abaixar nossas cabeças? Deus, muito obrigado pela oportunidade de podermos estar em Tua casa, podendo aprender mais de Ti, podendo ouvir da Tua palavra, Deus. E eu venho te pedir, Senhor, humildemente nesse momento, que não seja mais eu, Filipe, que esteja aqui falando, mas sim o Teu Espírito, Pai. Sim, a Tua vontade esteja sendo feita nesta noite, neste lugar, Deus. O Senhor esteja falando, Pai, a cada um de nós, assim como o Senhor já vem falando comigo durante essa semana. O Senhor esteja também falando a vida dos meus irmãos nesse momento, Deus. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Conselho da Igreja, em poder estar compartilhando a palavra do Senhor. Uma coisa que tem afetado muito a mim ultimamente, que eu tenho aprendido ultimamente, é que o óbvio precisa ser dito. O óbvio, ele precisa ser falado. É assim em toda a sua vida. No seu trabalho, você às vezes está ali, você é responsável por uma parte do seu trabalho, e chega uma nova pessoa na empresa e você precisa ensinar. Você não pode falar, se você mexe com o computador, sei, clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica ali, e você avança e está tudo certo. A pessoa não vai entender. Às vezes, para essa pessoa entender como se imprime um documento, por exemplo, você precisa apertar aqui, na impressorinha, pedir para imprimir, e o computador vai fazer isso. O óbvio precisa ser dito. E não é diferente no cristianismo. O cristianismo também é assim. O óbvio, ele precisa ser dito a cada dia. O óbvio, ele precisa ser dito a cada momento. Porque ou as pessoas podem se esquecer de determinadas coisas, determinadas doutrinas, determinados momentos, ou a pessoa simplesmente ainda não entendeu a fundo o que é aquilo ali. E eu dei o nome desse título, dessa mensagem, de Quem é Jesus? E isso é óbvio, né? Eu já tomei até uma enquadrada hoje, na hora que eu cheguei da igreja, né? Vou dar nomes, não? Os irmãozinhos virou para mim e falou assim: mas essa pergunta é muito simples. Respondo. Mas não foi só aqui, não. Em casa eu também tomei essa enquadrada. Quando minha esposa soube do título, ela falou assim: já pensei em 37 respostas para você. Eu falei assim: nossa. Eu falei assim: responde aí, então, para ver se é o que eu quero que você responda. Se é o que a Bíblia diz. Mas a gente precisa fazer isso, e esse texto ele fala exatamente sobre isso. Ele é Jesus perguntando para os discípulos: o que estão dizendo de mim aí?
que as pessoas de fora, essas pessoas que não caminham comigo, quem elas dizem que eu sou? E depois ele continua, né? E vocês que caminham do meu lado, que estão comigo, que viram as minhas curas, viram os meus milagres, viram, expulsou de demônios. E vocês? Quem dizem que eu sou? E isso é muito importante. A história da redenção, eu gosto muito de um livro que chama O Drama das Escrituras, né? Ele vai mostrar as Escrituras, a Bíblia, como um drama. E é realmente um drama, não um drama de filme, tá? Que você vê um estilo de filme, mas sim como uma história. A nossa redenção, né? O processo no qual Deus traz o seu filho à terra, ele se humilha, entra no seu estado de humilhação, nasce, cresce, amadurece, né? Morre naquela cruz, ressurge, e assim toma o direito de poder nos trazer nova vida, de nos trazer de novo fora do pecado, né? A origem, ao início do Gênesis, de como nós fomos criados. Isso tudo é um drama. Assim como um filme, e assim como um filme que você precisa saber, conhecer o personagem principal, conhecer os personagens que estão entremeados naquela história. A gente também precisa conhecer o personagem principal das nossas histórias, que é Cristo. Eu gosto muito de assistir filmes da Marvel, né? Eu gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? E sempre que ela vai apresentar, ela vai fazer um filme sobre um novo super-herói, o que ela faz? Ela faz um filme explicando a história. No início, olha, essa pessoa era assim, assim, passava por esses problemas, por essas situações, tudo mais, era um rejeitado, era um excluído, não tinha amigos. Até que aconteceu alguma coisa, ele conseguiu grandes poderes. E agora a história é essa. Ela te apresenta esse personagem. E a Bíblia também, ela vai apresentando o personagem principal dela para nós, que é Cristo. Então, assim é também com a Bíblia. Para a gente poder entender sobre a história da nossa redenção, a gente deve também conhecer a história do personagem principal da Bíblia. E esse personagem é Cristo. Esse é um texto, agora vamos para o texto. Esse é um texto muito especial. Não é à toa que esse texto ele está escrito nos 3 evangelhos sinóticos, né? Essa semana eu estava passando para o Antônio o tema, né? Ontem ele me mandou uma mensagem perguntando qual que era o tema tal, e qual o versículo que eu vou usar para ele poder adequar a liturgia, né? Eu mandei para ele assim, olha, o título é Quem é Jesus? Agora o texto tem 3. Eu estou escolhendo ainda qual que eu vou usar. Eu li os 3. O que são os evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas. São evangelhos que eles seguem a mesma linha, né? Apesar de ter algumas coisas diferentes um dos outros, tudo mais, algumas histórias a mais, outros a menos, os evangelhos sinóticos normalmente eles são direcionados através de uma mesma história contada por perspectivas diferentes. É como se eu contasse a história de um jeito, você contasse a história de outro jeito. A gente consegue entender isso. E o reverendo Hernandes, no seu comentando, né, sobre esse texto, só que falando sobre Marcos, ele vai dizer que exatamente esse texto que a gente acabou de ler, que é a confissão de Pedro, esse texto é como se fosse a dobradiça do livro, eu vou usar agora o livro de Marcos, tá? Porque o livro de Marcos ele é menorzinho, tá bom? Então a gente consegue entender mais, ele é mais pegado, né? Ele vai contando assim, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu, aconteceu. Ele vai seguindo, igual que estivesse escrevendo tudo, falando, né? Marcos é assim.
E esse texto, ele é essa dobradiça. Antes desse texto, o que estava acontecendo? Jesus ele estava se revelando. Milagres, curas, expulsava demônios. Jesus estava se mostrando como o Filho de Deus. É isso que vem fazendo Marcos desde o capítulo 1 até o capítulo 8, que é o texto paralelo de Mateus que a gente está lendo hoje. E depois desse capítulo, o que acontece? Jesus começa então, depois que Pedro fala, Jesus, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E aí Jesus ele começa, então beleza, vocês entenderam. Agora eu vou começar a explicar para vocês o que vai acontecer. E ele começa a explicar, mostrar para os seus discípulos que era necessário que ele morresse, era necessário que ele padecesse, era necessário que ele se entregasse naquela cruz por nós. Então, esse texto é uma espécie de dobradiça, por isso que a gente fala isso. É como se fosse o meio, o ápice do texto. A partir daqui, então, Jesus vai começar a ensinar e predizer a sua morte. E é interessante que Cristo, ele leva seus discípulos para chegar nesse ápice do seu ensinamento numa região pagã. É a região de Cesareia de Filipe. Se você for olhar no mapa de Israel, Cesareia de Filipe ficava bem na divisa de Israel, lá no norte, lá em cima, depois do Mar da Galileia. Ficava nessa divisa. E a cidade ela era pagã. Não era uma cidade israelita. Não era uma cidade em que o povo de Deus estava ali. E Cristo então pega seus discípulos, começa a andar com eles, vai levando eles nessa região pagã. E começa a conversar com eles. Começa a pedir para eles explicações. Nessa cidade viviam gregos e sírios, que eram predominantemente pagãos. Nessa cidade, primeiramente, em Cesareia de Filipe foi adorado Baal, né? Um deus conhecido, de quem lê o Antigo Testamento. Você vai ver Baal em todo momento. Depois que passou essa fase de Baal, começou a ser adorado lá um deus grego chamado Pan. E o mais impressionante é que no terceiro momento começa a ser adorado lá um outro deus, entre aspas, que é César, o imperador. Ele começa a ser adorado. Então tinham templos construídos em reverência a César nessa cidade. E Cristo então chega e pergunta para os seus discípulos, olha, o que o povo está dizendo por aí? O que o povo está dizendo de mim? O que o povo está dizendo que eu sou por aí? E essa conversa entre Jesus e seus discípulos nos ensinam sobre a identidade que precisamos conhecer de Cristo. Nós temos que conhecer a identidade de Cristo. Hoje pela manhã, pude compartilhar aqui na escola dominical, a aula foi sobre Cristo, né? Natureza de Cristo. Por isso que chama a atenção essas passagens, que a gente vai estudando uma coisa e outra durante a semana, aí a passagem chama a atenção, fala assim, opa, aqui dá uma pregação, você começa a separar, aí vem um convite, você vai pregar domingo. Opa, já sei onde eu vou usar então a pregação. Tudo vai se encaixando, né? É engraçado que lá em casa a gente está trabalhando agora, tendo a oportunidade de trabalhar no nosso culto doméstico, o catecismo, né? Catecismo de fé, breve catecismo, Westminster. E eu estava lendo, a gente lendo os textos, né, para entender a pergunta. Eu estava lendo, eu não lembro nem qual texto que era agora, eu tenho que anotar essas coisas, senão eu esqueço. Estava lendo o texto e de repente eu olhei e falei assim, e amor, te dá uma pregação, hein? Ela ficou olhando para minha cara assim, hã? Quê? Não entendi. Não, dá uma pregação. Ó, tem uma pregação aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, já vai organizando tudo. Então por que nós precisamos conhecer a Cristo? Qual é a necessidade de conhecer a Cristo? Existe essa necessidade, como eu disse, o óbvio precisa ser dito. Por quê? Eu vou contar uma experiência para vocês.
determinada reunião de conselho, chega um possível, membro da igreja, um candidato a membro da igreja. E não sei se vocês já passaram pelo conselho. O conselho daqui da Central é muito bonzinho, tem hora. Pelo menos quando eu fui recebido, fizeram umas perguntinhas bem tranquilas. Foi tranquilo de responder. Mas tem os conselhos que pegam mais pesado. E uma pergunta que fizeram para uma pessoa foi: quem é Jesus? É exatamente a pergunta do título de hoje. Quem é Jesus? E a pessoa não soube responder. Assim, enrolou, né? Famoso embromation, né? Vai levando, vai levando. Ah, quem é Jesus? Ah, Jesus é o Filho de Deus, né? Eu acredito nele, né? Ele é meu Salvador. Tá errado? Não está errado. Mas ele conhece realmente a fundo quem é Jesus? Você conhece realmente quem é Jesus? Ou você é só aquela pessoa que fala da boca para fora? Não. O que importa é que eu entenda que Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Eu entendendo isso, eu estou no céu. Sim, mas você tem que entender isso verdadeiramente. Não só falando da boca para fora. Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante no meu trabalho. A gente está no processo de mudança lá. E processos de mudança são cansativos, estressantes, né? Dá problema. E um colega meu falou assim: rapaz, eu não aguento mais. Isso aqui está difícil. O que eu fiz para merecer isso? Eu não mereço isso. Eu não sou uma pessoa ruim, eu ajudo os outros, eu faço as coisas. Por que eu mereço isso? Esse é um famoso exemplo que a pessoa não entendeu. Ele é um evangélico cultural. Se você perguntar para ele: querido, você acredita em Jesus? Sim, acredito. Você vai na igreja? Não, é porque eu fico enrolado, tal, não sei o quê, não dá para ir. Mas você pelo menos tenta participar de alguma programação da igreja? Não, mas é porque ninguém me chama para ir na igreja. Cara, você não entendeu o que é Jesus. Você não entendeu o que é cristianismo. Você não entendeu o que é ser igreja. Por isso que a gente precisa falar. E a primeira coisa que a gente consegue tirar desse texto é que o conhecimento do povo é errôneo. O conhecimento do povo leva ao erro. Lá no versículo 14, vai dizer assim: os discípulos responderam: Jesus, uns dizem que João Batista, que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. Outros dizem que você é Jeremias, ou alguns profetas. Está errado. Está errado. O que o povo acredita ser a verdade está errado. O povo, os incrédulos, ou aqueles que ainda não receberam a revelação do Espírito Santo, eles acreditam que sabem muito sobre Jesus. E, consequentemente, acham que conhecem muito sobre o cristianismo. Quantos erros nós escutamos no dia a dia? Basta você lembrar da história que eu acabei de contar. Erros do dia a dia. Acontecem erros a todo momento. As pessoas falam, coisas erradas sobre o cristianismo a todo momento e acham que estão certas. Só que não para aí. A gente tem heresias que vão falar sobre isso. Por exemplo, sobre Jesus. O que as pessoas acham sobre Jesus? Primeiro, as pessoas acham que Jesus é um Jesus só histórico. Ou seja, não, Jesus foi um homem. Só que negam a divindade de Jesus. Não, Jesus era homem. Jesus, ele realmente existiu, comprovado historicamente que Jesus existiu e tudo mais. Só que ele era só um homem. Tem pessoas que dizem isso. Tem pessoas que dizem que Jesus era só divino. Ou seja, negam a humanidade de Cristo. Só que se você nega a humanidade de Cristo, ele nunca poderia ser
o seu representante e morrer por você e te salvar. Existem aqueles também que dizem que Jesus é um semideus, né? Parecido com Hércules, né? Ele é filho de Deus com Maria. São as aberrações que você escuta. E a gente escuta isso a todo momento. Ou então, que estão mais famosos hoje em dia? Não, Jesus foi um grande mestre. Jesus ensinou muito bem a gente. Está errado? Não está errado. Jesus foi um grande mestre. Só que, além de ser um grande mestre, ele também foi Deus. Ele também é Deus, desculpa. Ele também é homem. Ou então, Jesus foi um grande moralista, né? Um homem bom. Um homem que seguia as regras, que não fazia nada de errado. Reduzem Jesus a um moralista. Mas será que Jesus é só isso? Os conterrâneos de Jesus estavam dizendo que ele era João Batista, Elias, Jeremias, alguns profetas. Esse povo também estava reduzindo o homem mais importante do mundo a um importante só profeta. Eles estavam equiparando Jesus, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, a um profeta. Não que seu profeta seja ruim, mas não condiz com quem é Jesus totalmente. Cristo é muito mais do que isso. A gente precisa conhecer e entender quem Cristo é de fato, para podermos entender então como funciona a redenção. Não adianta você falar, e eu escuto muito isso. Não, Felipe, o que importa é quem é Jesus para mim. Eu sei quem é Jesus no meu coração. Será que seu coração entende a Bíblia? Entende o que as Sagradas Escrituras mostram sobre Cristo? É uma coisa a gente se pensar. Se você somente declara da boca para fora que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, me desculpa, mas você não está salvo. Você ainda não entendeu o cristianismo. É preciso a gente declarar com a boca, mas viver de corpo e alma para essa declaração. Então, queridos, o primeiro ponto que a gente viu hoje é que a ideia do povo, ou o que o povo acha, está errado. É errado. Mas o segundo ponto mostra que o conhecimento dos discípulos é um conhecimento verdadeiro. Lá no versículo 16, Jesus continuando, e Simão Pedro vai responder. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui Pedro traz uma revelação óbvia, mas muito importante de quem é Jesus. Então Cristo pergunta para os seus seguidores mais próximos, vocês, quem vocês acham que eu sou? Gente, você já frequentou um bom psicólogo? Já foi no psicólogo? O psicólogo basicamente, né, eu estou resumindo muito, os psicólogos aqui, me desculpem, eu não sou psicólogo, tá? Mas resumindo muito, não estou menosprezando o trabalho, é um trabalho importantíssimo. Só que no início do tratamento psicológico, você vai apresentar os fatos, né? A ele, você vai falar quem você é, explicar as suas situações. Esse profissional ele vai fazer o quê? Ele vai te analisar e tentar diagnosticar os sentimentos que você possa não estar percebendo. É basicamente isso, né? Em toda a minha meu resumo bem simplista, né? Muito engraçado, essa semana eu estava conversando com a Nani, né, que é psicóloga, né? Cara, eles estão a todo momento analisando a gente. Porque eu estava falando um negócio com ela no final falou assim, deixa eu só falar um negócio. Ela, tum! Eu falei assim, poxa. O pastor Felipe também, que já veio aqui algumas vezes, ele é psicólogo também, né? Grande vilão do seminário. Foi engraçado um dia no seminário que aquela conversa, né, de coffee break, a gente batendo papo, trocando ideia e tudo mais. Ele falando com um colega nosso, não, que eu sou psicólogo e tal, não sei o quê.
E rapaz, você deve estar analisando todo mundo aqui, né? Aí o Felipe parou, olhou para ele e falou assim, por quê? Você quer que eu te analise? Só faltou me não chorar. O psicólogo, ele consegue fazer isso. E Jesus, ele faz mais ou menos isso. Jesus, ele se coloca nessa situação. Ele pede para os seus discípulos, olha, analisa tudo que eu fiz aí. Todos os meus milagres, todas as curas que eu fiz. Agora me fala, quem sou eu? Ele se coloca nessa situação, apesar de ele não precisar saber quem ele é, né? Vocês acham que os discípulos vão revelar para Jesus alguma coisa que ele não sabia? Né? Mas ele se coloca na situação. Mas para quê? Não é para Jesus entender quem ele era, em sim para os discípulos entenderem quem ele era realmente. E a resposta de Pedro é certeira, ele responde, Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mais uma vez, essa frase parece ser muito simples, mas ela traz um âmbito de significados gigantesco. Primeiro, Pedro fala assim, Senhor. Essa palavrinha, Senhor. A tradução dela nesse texto é exatamente Senhor na questão de sendo educado, né? Respondendo, como a gente fala, né? Com pessoas mais velhas. O Senhor, a Senhora, né? Pedro ele fala isso. Só que essa palavra, depois que Jesus ele ressurge dos mortos, os discípulos começam a trocar essa palavra. Em vez de usar esse vocábulo, tá, do grego Senhor, eles começam a usar Kyrios, que é o Senhor Supremo. Ele consegue então, os discípulos começam então a mostrar que Jesus é o Senhor Supremo. Logo depois, na fala de Pedro, ele vai falar mais uma coisa. Senhor, tu és o Cristo. Cristo significa ungido. Cristo significa que o ungido significa aquela pessoa que foi separada para um trabalho especial. Quem eram ungidos no Antigo Testamento? Profetas, sacerdotes e reis. Exatamente a tríplice função de Cristo. Então, quando Pedro aqui declara, Senhor, tu és o Cristo. É uma gama de significados pesada, uma gama de significados profunda. Ele mostra assim, Jesus, você é o ungido de Deus. Você é a pessoa que foi separada por Deus para uma tarefa especial. Só que ele não para aí. Pedro ele continua. Ele vai falar assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho de Deus, todo Israel era considerado filho de Deus. Só que como Cristo havia sido concebido pelo Espírito Santo, ele não era simplesmente um filho adotivo de Deus, como Israel fora. Filho que foi escolhido. Não. Jesus era o Filho de Deus de verdade. Era um filho que realmente fazia jus a esse nome. E não era um simples adotado, como nós somos. E o mais importante, não está aqui no texto, mas qual era o nome do Cristo? Jesus. E Jesus também tem um significado. Jesus, se você for olhar lá no Antigo Testamento, é a mesma palavra para Josué, tá? Josué, Jesus, mesma coisa, tá? Yoshua, né? Em hebraico. E o que Jesus significa? Jesus significa salvação. Então, quando a gente fala Jesus Cristo, a gente está dizendo o quê? O Salvador ungido. O Salvador que foi ungido por Deus. Para quê? Para nos salvar. Graças a Deus por isso. Então, os discípulos conseguiram analisar muito bem Jesus e alcançaram conhecimento sobre o mestre deles. Eles conseguiram entender realmente quem era Jesus.
E eles conseguiram isso como, Felipe? Seguindo a Cristo, aprendendo com Ele, ouvindo, observando. Mas tem uma coisinha importante que vai ser o terceiro ponto dessa pregação. Mas antes, que nós também sejamos assim. Lógico que a gente não tem como andar lado a lado com Jesus hoje, né, de forma física e terrena. Mas a gente tem como andar com Ele lado a lado, em espírito, ou lendo a Bíblia, aprendendo da palavra do Senhor, estudando sobre Cristo. A gente consegue andar lado a lado com Ele e entender quem realmente é esse Jesus. E aí vem o terceiro ponto. Como que a gente alcança esse conhecimento, então? Como que a gente pode fazer isso? E está lá no versículo 17, que a revelação deste conhecimento vem de Deus. Então Jesus lhe afirmou para Pedro, né, os discípulos: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus então ele mostra que, na verdade, a gente precisa andar lado a lado, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, a gente precisa estar com Deus, com Cristo, mas isso não é suficiente. Assim como não é suficiente você vir domingo após domingo na igreja, frequentar as reuniões durante a semana, não é suficiente. Por quê? Como diz Jesus, não foi carne nem sangue que te revelam essas coisas, mas sim o meu Pai que está nos céus. Após Pedro então confessar Jesus como Cristo, o Filho de Deus, Jesus então mostra como ele alcançou esse conhecimento. Interessante é que Simão, né, está dizendo aí, Simão Bar-Jonas. Simão é Pedro, tá? São nomes diferentes para a mesma pessoa. Simão Pedro, né? E Simão, quando Jesus usa aí Simão Bar-Jonas, Bar-Jonas significa filho de Jonas. E Jesus logo fala assim, olha, lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso para você. E quando ele cita isso, Simão, filho de Jonas, não foi sua carne, não foi seu sangue que revelou isso para você. Ou seja, isso não é uma coisa que você aprende com seus pais. Isso não é uma coisa que você aprende com a sua família. Isso não é coisa que você aprende com as pessoas próximas a você. Isso é uma coisa que você só aprende com Deus, com meu Pai que está nos céus. Pedro, então, ele tinha acabado de dizer que Jesus era o Filho de Deus e foi exatamente esse Deus quem revelou a verdade sobre Jesus para Pedro e para os discípulos. É um ciclo. Vocês perceberam que é um ciclo? Jesus ele caminha com seus discípulos, ensina a eles, pergunta, olha só, quem sou eu? Eles respondem, olha, Jesus, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Beleza. Quem revelou isso para você não foi carne nem sangue, mas sim o meu Pai que está no céu. E quem era? A nossa Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então volta lá. Então Jesus aqui ensina quem Ele é realmente. Quem Ele é na realidade. É Jesus que ensina isso a nós. Então, querido, através desses ensinamentos da palavra de Deus hoje, se você não souber com clareza quem é Jesus, você estará perdido na questão mais importante da sua vida. Saber quem é Jesus é a questão mais importante da nossa vida. Por isso que eu iniciei a mensagem falando o seguinte, olha, o óbvio precisa ser dito. Porque se a gente não reconhecer isso, se a gente não entender isso a fundo, não adianta nada você estar aqui. Não adianta nada
Você ser uma boa pessoa, fazer o bem a todos. Porque se isso não foi revelado a você, você não consegue entender o cristianismo, não consegue entender quem é Cristo. E por consequência, o sacrifício dele na cruz não tem valia sobre você. A vida, a morte, a ressurreição e a obra expiatória de Cristo não são assuntos laterais, e sim a essência do cristianismo. A gente não pode simplesmente colocar isso de lado, colocar isso na marginalidade. Eu fiquei muito impressionado com a resposta que eu tive hoje. Quando me perguntaram, mas essa pergunta é muito simples. A resposta foi excelente. Quem é Jesus? Deus que se fez homem, nasceu, né? Morreu pelos meus pecados na cruz, ressuscitou. Ascendeu aos céus. É simples. E é simples. O drama das Escrituras, ele é simples. É aquele filme que não tem muita graça. Eu já sei o que vai acabar acontecendo no final. É aquele filme que quando você começa a ver, nos 10 primeiros minutos você fala assim, não, vai acontecer isso, isso, isso. Chega lá no final, o cara vai, né, dar um jeito e vai conseguir salvar todo mundo. Esse é o drama da redenção. Por quê? Esse é o drama de Deus. Não há impossíveis para Deus. Nada é impossível para Ele. Então, se Ele quiser te salvar, Ele vai te salvar. Se você não discerne claramente quem Cristo é, você não pode ser um cristão. O próprio nome diz cristão, ou seja, o seguidor de Cristo. Se você não sabe quem Cristo é, como você será um cristão? Então vamos às aplicações para hoje. Que você pense isso na seu retorno, durante a sua semana. Tem uma passagem muito importante, né? É dito na história, que numa palestra, Calbart, né, um famoso teólogo, estava dando uma palestra, e no final dessa palestra, um aluno perguntou assim, professor, qual é a coisa mais importante que você aprendeu na Bíblia? Calbart, ele vai usar uma frase que é de uma musiquinha infantil, né, e que a gente conhece. Ele vai falar assim, Cristo me ama, a Bíblia diz assim. E aquele auditório ficou meio que parado, né? Isso? Isso é a coisa mais importante que você aprendeu na Bíblia? E eles só entenderam que aquilo era realmente sério quando Calbart não esboçou nenhuma reação. Ele continua sério. Essa é uma declaração simplista, mas que traz muita profundidade. Não podemos separar a nossa compreensão da pessoa de Cristo da compreensão que temos das Escrituras. Não adianta você falar, o que importa é o que eu acho de Cristo no meu coração. O que importa é que eu sigo os ensinamentos de Cristo. Né? Ensinamentos de Cristo você vai encontrar até em livros de empresário, né? Para empresas, para negócios. Você vai entender. Eu estava um tempo atrás vendo essas coisas de educação financeira, né? E um cara famoso do Brasil, ele começou a fazer umas lives assim de madrugada e falou assim, não, porque vamos usar provérbios. Eu falei, você já sabia. Não, que Provérbios é um livro impressionante. É mesmo. Traz ensinamentos. Então até as pessoas seculares, elas conseguem entender os ensinamentos que vêm da Bíblia. Só que elas não conseguem entender realmente quem é Jesus. Jesus também não só revela quem é Deus, mas ele também revela quem é o homem. Como ser humano, como um homem, 100% homem, Jesus ele nos mostra como viver. Ele nos ensina
qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Mas também Jesus, como 100% Deus, ele nos mostra quem Deus é. Somos chamados a uma vida de santidade, mas também a uma vida de realidade, entendendo que nós temos a necessidade, nós precisamos colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Mas muitas vezes não vai ser a gente que vai mudar, mas sim só o Espírito Santo é que pode mudar. Amém? Que Deus esteja abençoando vocês essa noite. Que vocês possam estar entendendo quem realmente é Jesus para nossas vidas.